Fala galera, canal Renault Bikes. Galera, vou mostrar um vídeo aqui sobre cilindro, monocilindro, calandra, refil, rolo, rolete, prensa, certo? Porque eu tô com um problema ali, galera. Eu tô com umas canas ali e eu quero fazer uma moenda de cana caseira. Porém, o processo de fazer a moenda de cana é o mesmo processo de fazer uma máquina de fazer roletes, uma máquina de fazer calandra e uma máquina de calandrar as coisas e uma máquina de fazer massa. Tem aquelas massas de pastel que tem aquele cilindro que você passa a massa nele e vai rodando, pá. É o mesmo princípio, tudo usa cilindros, usa giro. E hoje eu vou falar sobre a diferença do engenheiro projetista estudado e o engenheiro projetista estudado, porém sucateiro, caseiro, né? O engenheiro projetista estudado, aquele bonitinho, arrumadinho, engravatadinho, ele vai fazer um projeto, né? Aí ele vai e diz, ó, eu quero um tubo de 2,5 polegadas na parede de 1/8, quero 3 luvas de aço, quero um eixo de 5/8, 4 rolamentos 62,020. É só um exemplo de como o engenheiro trabalha. Ele vai na loja e compra o material que ele quer. Para isso, antes, ele desenvolveu todo o projeto que ele quis, seja num caderno, num livro ou no computador. Ele criou primeiramente o que ele vai projetar, no caso é uma moenda de cana. Aí ele utilizou, vou usar cilindro tal, vou usar juntas, vou usar cantoneiras, isso, aquilo outro. Então ele fez o desenho do projeto, depois viu o que vai usar e foi comprar o que vai usar de acordo com o que ele vai fazer. E aí sai tudo certinho. Tem uns contratempos, mas ele faz. E o engenheiro, nós, gambiarreiro, sucateiro, né? Que faz as coisas que dá certo também. Não estou desmerecendo um nem outro. Os dois caminham junto, lado a lado. Porém, um engenheiro sucateiro gambiarreiro, ele faz com o que tem. Por isso que eu digo, galera, juntem materiais. Você vê aí uma roelinha de eixo, uma porca, um rolamento, uma coisa. Leva para sua casa e vai guardando no caixote. Um dia, se você tem máquina de solda, furadeira e coisa, e quer fazer alguma coisa, o material que você tem já serve. Então a diferença é essa. O cara que faz as coisas projetado, estudado, ele já sabe o que vai precisar e compra tudo novo nas lojas. E o cara que faz as coisas caseira, homemade, dentro de casa, robista, serralheiro, inventador de tudo, inventor, gênio da gambiarra, ele faz com o que tem. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu tô com esses roletes aqui, que é o que eu disse para vocês, a moenda de cana que nós queremos fazer. E aí, ó, para fazer esse furo, não ficou um furo muito preciso. Para fazer esse furo aqui, eu teria que usar um serra-copo, ou um torno, uma broca muito grande, ou eu teria que usar uma fresadora, e nada disso eu tenho. Então, para mim fazer o que eu quero e resolver como foi que eu fiz, com eletrodo. Tem outra maneira também, que é fazendo vários furinhos com a broca fininha. Também dá certo. Então, o que eu disse, como eu disse para vocês, ó, isso aqui, ó, sucata, ó, a gente junta aí, ó. Aí serve para alguma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês o projeto do que eu tô fazendo, que é a calandra. Ó, tá aqui os roletes, ó. Vou mostrar aqui no chão aqui, por de trás assim. Tá aqui os roletes. Tá aqui as outras partes dela. Isso aqui no caso não é uma calandra. Isso aqui eu vou fazer uma moenda de cana, né? Como se fosse uma moenda de cana. Aí nós vamos usar isso aqui, ó. Vamos usar isso aqui. Vamos usar corrente de moto, ó. Tudo que a gente acha, ó. E vamos usar peões de moto. Essa calandra, galera, é para fazer, como eu disse para vocês, para espremer cana. Ó, certo, ó. Tem um peão, desde o maior, o peãozinho, até o menor aqui, ó. Certo, ó. Só que eu vou usar esse aqui, esse menorzinho. Quanto menor,
para rodar aqui, essa grande, mais maneiro fica. Então a intenção, como você já pode ter matado a charada aí, é essa. Vai ser, são tubos, ó. São tubos, ó. Tá aqui o dedo de lado direito, eu já identifiquei, ó, o lado dele, eles são assim. São tubos que eu vou prender, que vai ficar assim, ó. Só que vai ter um espacinho. E aqui eu vou botar a cana. Então eles vão rodar, espremendo a cana para cair o caldo de cana, certo? Em um deles vai ter uma manivela, que vai ser manual. E essa manivela eu vou fazer utilizando uma coroa dessa de moto usada aqui, com um peão aqui, utilizando a corrente de transmissão. Aí na ponta desse peão aqui, ó, eu vou botar o giradorzinho. Por que que eu vou fazer assim? Porque eu estou usando a relação de pequeno para grande. Então a força que eu vou fazer aqui, quando eu for rodar esse peãozinho com a mão, vai ser bem maneirinha. Justamente para mim não sofrer, porque para não, quando for rodar a cana ali, espremer, não ficar pesado. Se eu botasse isso ao contrário, assim, ó, no peão aqui eu botasse o peão e aqui eu botasse a catraca, ia ficar uma força danada, entendeu? Então é o mesmo princípio da moto. Por isso que a moto é assim. Para poder o motor ter bastante força, para quando a gente vai subir um alto, uma coisa, carregar a gente. Então eu vou utilizar o mesmo princípio da moto. Então como eu posso mostrar para vocês, ó. Aqui já é o esquema. Eu fiz os dois furos, certo? Eu fiz os dois furos, ó. Fiz os dois furos. E aí vai ficar assim, ó. Enrolamento aqui, ó. O outro aqui. E aí ele é assim, ó. Ele vai ser assim. Este mais grosso é o de baixo. É o de cima. E o mais estreitinho é o de baixo. Aí vai ter isso aqui assim, ó. Essas duas barras aqui, ó. Eu já fiz os dois furos para um. Falta os dois furos pro outro. Aí eu vou encaixar um aqui só para vocês verem, ó. Eu boto o rolamento aqui, ó. Boto o rolamento aqui dentro. Então, galera, pra ver que com tudo dá pra você fazer. O cara, às vezes o cara, mano, eu quero ver esse projeto aí. Como é que eu faço? Cara, o projeto você desenvolve na sua cabeça. Você vai fazer com o que você tem aí. Eu não posso dizer um projeto X, como eu falei. Eu tô falando de projeto gambiarra. Projeto feito em casa. Não estou falando de projeto estudado. Então, se eu for dizer uma cor para você aí, pode não dar certo. Porque eu não sei qual material que você vai usar. Agora, se eu estivesse elaborando um projeto com um estudo aí, para dizer o que eu vou fazer com dinheiro, aí eu ia dizer, ó, eu comprei isso, isso e isso, comprei isso, isso e isso. Então, nesse caso, não tem como eu estou dizendo como eu estou fazendo o meu. É uma calandra, ó. Vai ser assim. Aqui vai ter o outro, ó, que eu ainda vou fazer os furos. Aí vai ficar assim, ó. Aí quando girar aqui, ó, aqui vai ter o esquema dá pra prender aqui, ó, pra girar. Aí quando eu girar aqui, vai girar aqui assim, ó. Certo? Vai girar. E aí vai girar esse aqui também. Desse lado aqui, ó. Tá vendo? Mostra aqui, desse lado. Desse lado aqui vai ser assim, ó. Vai estar os dois, né? Aí vai ter um peão aqui assim, ó. Um peão aqui. Vai ter dois peões. Um aqui, ó. Um aqui e outro lá, ó. Assim, ó. Os peão presos assim, ó. Vai ficar assim, ó. Tá entendendo aí, ó? Dá pra ver mais ou menos os peão? Esses peão aqui vão rodar um entre o outro com dois. Um preso aqui e um preso soldado no outro. Eu ainda tô montando. Então, galera, esse é o projeto. Pra você ver com que você pode fazer de qualquer jeito. Coisas gambiarra. Por isso que eu gosto de, como eu já falei aí, para muitos, eu gosto de arte da solda. Porque com a solda, né, você, se tiver inteligência, você faz tudo, cara, com coisa velha, para tirar você aí de um aperreio. É claro que isso aqui é coisa gambiarreira e tal, mas é projeto. Isso aqui você fica inteligente, vai desenvolvendo, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar tipo assim, ó. Os dois, ó. Vai, roda aí. Uma mão. Aí a cana vai passar aí dentro, ó. Tá entendendo, ó?
Esse princípio é o mesmo princípio de calandra, ó. E é o mesmo princípio daqueles rolos de rolar. Por exemplo, isso aqui serve para quê? Por exemplo, serve para fazer uma moenda de cana caseira, serve. Mas se eu quiser desistir da moenda de cana e eu quiser deixar esse cano bem lisinho, ou eu quiser usar cano novo de inox e quiser fazer um rolo para fazer massa bem fininha de fazer pastel, dá também. Se eu quiser fazer uma calandra para drobar chapinha média, leve, dá também. A diferença é que na moenda de cana, ele vai ter uma distância aqui, ó, e vai ficar preso. Nesse caso, se você fosse fazer a máquina de fazer massa de pastel, que é o cilindro, monocilindro, de prensar massa de trigo, para fazer pastel, você teria que fazer isso aqui ajustável com parafuso, para quando você acochar o parafuso, ela distancia, ele se distanciar. Quando você apertar o parafuso, afrouxar, ele ficar bem colado, que é justamente a regulagem que tem para a massa ficar bem fininha. E se fosse para chapa, a mesma coisa. Teria que ter um sistema com parafusos puxando para distanciar ou aproximar os roletes um do outro. Mas no caso, para caldo de cana, vai ser assim, ó. Vai ter a distância de 2 discos, que eu já medi. São 2 discos desses, o máximo que eu vou botar de distância, ó. Tá bom demais. E de um lado aqui, ó, tá vendo? Desse cordão de solda pra cá, eu vou fazer vários cordões de solda. Então, um lado ele vai ficar mais aberto assim, ó. É como se ele fosse ficar assim, ó. De um lado ele vai ficar mais aberto, porque a cana assim que bota ela é grossa. Aí quando ela estiver ficando bem amassada e esmagada, eu posso botar do lado mais estreito aqui, ó, para aproveitar até o último sumo dela. Então isso aí é um tipo de projeto. Então você vê que a gente faz, ó, com sucata de moto, cantoneira, trilhos, enfim, de cantoneira, peão de moto, corrente. A gente faz com mais de variados, por exemplo, mais de variados tipos. Por exemplo, aqui eu não botei parafuso, ó, eu botei tubo. Aqui, um tubo é diferente do outro. Ó, um é grosso, outro é fino, porque eu não tinha 2 tubos desses, nem 2 desses. Outra coisa, os rolamentos é um grande, ó, um é estreito aqui, grande e pequeno, e o outro é mais largo. Então tem diferença também, porém não vai dar diferença. E aí justamente, é diferente os materiais, mas a gente acomoda. Por exemplo, uma coisa que aconteceu, eu batendo aqui no rolamento, quebrou o rolamento. Aí foi o que eu fiz, botei um ponto de solda, ó. Pontei um ponto de solda, o rolamento voltou a ficar bom. Só para isso, vai funcionar que é uma beleza. Então é só para vocês verem, galera, como tudo na questão da solda dá para fazer, certo? Tudo dá para você desenrolar e fazer, ó. Aí aqui, esse tubo não entrava, ó. Vocês estão vendo que nem eixo é tubo, mas é um tubo grosso, galvanizado. Então ele serve de eixo. Mas se eu não tivesse tubo, eu usava vergalhão. Se eu não tivesse vergalhão, eu usava parafuso. Então tudo você tem que fazer com o que tem. Aqui, para fazer a divisão do tubo por cilindro aqui, ó. O que eu fiz para fazer essa união? Eu utilizei essas pecinhas aqui, ó. Que vem do central, ó, da bicicleta. Essas pecinhas, tá vendo? Então todo tipo de material, às vezes, serve para alguma coisa quando você for fazer. Então eu fiz, ó, aqui, ó. Mesma forma, eu botei, dei uns pontos de solda, ó. Isso aqui eu tô fazendo gambiarreiro. Depois eu vou limpar tudo isso. Vou fazer o acabamento, vou desinfectar, lavar, limpar com sabão, passar água sanitária e deixar tudo bem limpinho, depois dar uma pintura. Mas agora é a hora do grotesco, da solda. Então só pra você ver, ó. Aí aqui, ó, o eixo não entrava aqui, ó. Esse eixo aqui, ó, é o mesmo, ó. Aí ele não entrava nesse parafuso. O que eu fiz? Fiz um corte aqui, ó. Tem um corte, ó. Fiz um corte e rebati ele e dei uma desbastada. Aí ele entrou. Entendeu? Então tudo você tem que ir se dando um pulo na diversidade, na dificuldade. Se você for dizer, ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho isso. É mentira. Porque dá pra fazer, eu tô provando aqui. Aqui, ó. Ele já... Aí já nesse, só o próprio tubo não dava, ó. Aí o que eu fiz? Eu botei uma luvazinha aqui. E aqui dentro do rolamento eu botei outra luvazinha, ó. Então tudo usando calço para ficar tudo reguladozinho. Então tudo dá para fazer. Então eu já tô fazendo a primeira parte. Quando, galera, quando
eu vou arranjar agora o restante das coisas. Vou arranjar o restante. Aí quando eu montar ela, vai demorar, mas eu vou fazer o vídeo. Essa moenda, quando ela tiver toda montada na bancada, aí eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, galera, que eu trabalho com o que eu tenho aqui. Então os projetos demoram e às vezes não dá certo. Tem vez... Ah, tem algum projeto que tu fez que não deu certo, que tu perdeu? Tem. Acontece. Viu? Acontece. Só que é como eu falei pra vocês. Agora, quando você faz uma coisa utilizando dinheiro, recurso, aí você não pode errar, né? Senão vai ter prejuízo. Que é os engenheiros projetistas mesmo que faz. Então tem essa diferença. Aqui no meu caso aqui eu posso errar, eu posso, né, não dar certo, que não tem problema. Mas vamos supor que eu estivesse usando o dinheiro de alguém, de cliente, eu não poderia, nem que não der certo, eu tinha que fazer dar certo. Mas no resultado isso aqui vai dar certo. Que eu já... toda outra coisa também, toda vez que você for fazer o projeto, você tem que separar. Ó. Você separa tudo que você vai usar e aonde vai cada coisa. Para quando for na sua cabeça, você já vê como é que vai cada coisa, para você já saber, ó. Vocês estão vendo que tá tudo separadinho aqui, ó. É isso. E outro, você desenvolve o projeto na sua cabeça, você vê e já sabe se vai dar certo ou não. Para quando você não fazer, não ficar errado. Por exemplo, tem gente que vai dizer: esse peão pequeno, para que é? Pronto, os peão pequeno é a transmissão principal. A corrente é a ligação dos peão para maior redução, para redução maior ali, que é a coroa. Mas essa coroa, como é que tu vai fazer para ela vai ficar aqui, ela vai rolar esse cilindro? Como é que tu vai fazer para ela encaixar aqui? Justamente, ó, essa coroa. Aí eu arranjei outra coroa de bis que cabe dentro dela aqui, ó. Tá vendo? Aí eu já reduzi o tamanho, ó. O tamanho era esse, ó. Agora, quando eu botar essa coroa aqui e soldar aqui, eu vou soldar. Aí o tamanho já vai ficar esse, ó. Já vai ficar esse tamanhozinho aqui, ó. Já tá bem perto, ó. Aí agora eu uso peça de bicicleta comum aí, variado, para fazer aqui. Ou eu posso botar esses discos aqui, ó. Disco velho. De serra mármore, ó. Que por coincidências... ó. Eles dão certinho aqui, ó. Aí, ó. Estão vendo? Então, aí eu pego isso aqui tudo. Boto isso aqui tudo. E soldo esses discos nessa e essa nessa. Pronto, eu já tenho o esquema. Depois eu só soldo a ponta desse disco aqui, o dentro aqui, aqui. Aí já fica preso assim, ó. Vocês estão entendendo? Aí eu já boto a corrente. Né? Aí eu já boto a corrente aqui, ó. Aqui eu tô simulando a transmissão, como é que ela vai ser, ó. Pronto. Aí aqui eu boto esse peãozinho, ó, tá vendo? Ó. Aí aqui eu boto um eixo, tipo um Z de bicicleta, ó. Eu posso botar, ó, aqui, ó, um Z, ó. Tá vendo? Um Z velho, passei a manivela, pronto. Aí já vira a manivela dele. Entendeu agora? Aí, esse aqui vai ficar montado ali junto com esse. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Os dois cilindros, né? Eu tô dando o exemplo do esquema montado, ó. Aí aqui vai ter um bicho desse, ó. Porque... E outro aqui, ó. Assim, ó. Aí como dá certinho, ó. Estão vendo? Porque justamente o cilindro vai rodar um outro assim, ó. Vai ficar rodando, ó. E ficar assim, ó. Rodando. Entendeu? Eu nem sabia que precisava disso aqui, mas eu vi num projeto que tem que botar mesmo. Aí no meu, como eu vi todos, eu já vi vários, para tirar a dúvida. Eu vi em vários, todos este sistema aqui, ó. Que é um sistema de ajuda, de contraponto, para rodar assim os roletes. Então no meu também eu vou botar, tá aqui. Aí pronto, aí vai ficar feito o projeto, entendeu? Então tá aí, mais ou menos, para vocês verem como é que é, certo? E é isso. Tudo de sucata, gambiarreiro, mas que no final, que nem
que no final vai dar certo, que nem a bicicleta Chopper. Essa bicicleta Chopper, ela não foi comprado ferro novo, pneu, nada. Foi tudo sucata mesmo, achada, coisa aleatória que a gente acha, e montei. E deu certo, a bicicleta Chopper vermelha. A amarela, que foi a primeira, do mesmo jeito. Então eu tô fazendo as coisas assim, tipo, eu acho que o moral da história que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai fazer uma coisa, você tem que fazer logo com muito e com menos. Você sabendo fazer com menos, você sabe fazer com muito. Agora, se você é um cara que se acostumou a fazer só com muito, quando for na hora de fazer com menos, você não vai saber. Entendeu? A moral da história é essa. Então, sabendo fazer com menos, quando for fazer com dinheiro, com muito, vai dar show de bola, vai saber fazer. Agora, se acostumar e se aviciar em fazer só com muito, com dinheiro, com isso, aquilo, outro, com grandes máquinas, na hora de fazer com menos, não vai saber. Então é só uma dica. Por isso que eu gosto de fazer com menos. A amarela, a minha primeira bicicleta amarela eu fiz com menos. A vermelha eu já fiz com mais coisas, já tinha mais equipamento. Por exemplo, a minha furadeira era melhor, eu sabia soldar melhor, ela já ficou mais bem feita do que a amarela. Mas isso prova que até quem tem pouco recurso dá para fazer as coisas, entendeu? Então é isso aí, galera. Tem vídeo aí no canal, chave de catraca, como fazer a chave para tirar a catraca da bicicleta, como fazer Z, como fazer pedal, guidão. Tudo eu faço, galera. Tudo eu faço com o eletrodo revertido e utilizando ferro, e segura e fica bom. Tem vídeo no canal, eu provei, dá para fazer. Então, quando você tiver com um problema aí, alguma coisa, se você tiver uma máquina de solda, uma furadeira, uma máquina de solda dessas baratinhas mesmo, transformadora, você sabendo soldar, ela sendo de marca boa, marca mesmo boa, de qualidade, meu irmão, você faz o que você precisar, para você não ficar no prego, tá certo? Você faz reboquinho, portão, janelão, solda um garfo que quebrou, um quadro, uma coisa, então já dá para você sair do aperreio. Então valeu. E o canal é esse, tem vídeo no canal de como fazer as bike shop, como fazer peças variadas de bicicleta e como fazer isso aqui, ferramentas do dia a dia. No caso, essa bicha que eu tô fazendo é a moenda de cana, para moer aquelas canas ali, ó. Tá vendo? Pra moer essas canas ali, ó. Tá cheio de cana aí, ó, e eu fazer caldo de cana aí para nós tomar. Então valeu, galera, tamo junto. Desculpa a bagunça, mas é o que tem para hoje. Se der no futuro a gente vai fazer melhor, viu? Mas por enquanto aguenta, dá o like, se inscreve, compartilha e me ajuda. Eu tenho 500 inscritos, pelo amor, faz mais 500 aí que dá certo. Não, tô brincando, galera. Tanto faz eu ganhar dinheiro com o YouTube como não. O que eu quero é que os meus inscritos aprendam e eles elevem a vida deles para melhor. Só isso que eu quero mesmo. Valeu!